isso daí de nomenclatura é extremamente importante para você ventilar um paciente com Covid. Porque se você for ler um protocolo, você tem que entender. Se você for ler um estudo científico, você tem que entender. Se você fosse comunicar num plantão e você fala o delta de pressão e a pessoa pensa que é pressão de pico, ou você fala o delta de pressão e a pessoa pensa que é IPAP, se fosse falar de VNI, não é. O delta de pressão, delta é diferença, né? Pode ser até que não seja esse nome de diferença, mas delta, deixa eu ver. Delta é a diferença que você vai ter entre a pressão de pico e a PIP. Então, se você tem uma pressão de pico em 20 e uma PIP em 10, quanto é o delta de pressão? 10 centímetros de água. É esse delta de pressão que gera o volume, se o paciente tiver ventilado com o ventilador dando a pressão, né? Se o paciente estiver fazendo esforço, ele vai ter um componente muscular. Equação do movimento. Tem que entender a equação do movimento. É uma das coisas básicas também que tem que ter o conhecimento para entender o porquê que o delta de pressão é o que vai fazer gerar o volume. Porque para você vencer a resistência ventilatória, tem que ter uma diferença de pressão. Tudo é diferença de pressão. Na ventilação, é tudo diferença de pressão. Desde a difusão, que para acontecer a troca gasosa tem que ter uma diferença de pressão do oxigênio e do CO2, lá dentro do alvéolo capilar, como para entrar o ar da atmosfera dentro do seu pulmão. Vai acontecer por diferença de pressão. Então, quando você inspira, esqueça a ventilação mecânica, você inspirou, você aumentou o espaço dentro da caixa torácica. A partir do momento que você aumenta o espaço dentro da caixa torácica, a pressão dentro do seu pulmão está menor do que a pressão atmosférica. Isso dá uma diferença de pressão. A pressão dentro do pulmão está menor do que a pressão atmosférica. O que é que acontece? O ar que está numa pressão maior, que é a pressão atmosférica, entra dentro do seu pulmão, por diferença de pressão. Quando você para de contrair a musculatura respiratória, relaxa, vai relaxando, o pulmão ele é um elástico. Ele tem um componente elástico. O pulmão ele é elástico. Então, se eu puxo, quando eu estou gerando volume, eu estou abrindo o alvéolo, quando eu paro de puxar, paro de contrair a musculatura respiratória, ele comprime. E aí, aquela quantidade de ar que está maior para o mesmo espaço, fica com a pressão dentro do pulmão maior do que a pressão atmosférica. E o que é que acontece? Por diferença de pressão, o ar sai de dentro do pulmão e é colocado para fora, por diferença de pressão. E quando você ventila um paciente, é diferença de pressão. Você está colocando uma pressão do ventilador maior do que a pressão. Então, agora não é a musculatura. É você está ajustando o ventilador e dando uma pressão. Ah, mas em VCV, você está dando o volume lá que está gerando uma diferença de pressão. Vai ter a pressão de pico. E sempre o delta é a diferença de pressão entre pressão de pico e PIP. Entre o IPAP e o EPAP. Quando vocês falam pressão de suporte, já é um delta de pressão. É a pressão de suporte que está sendo dada, é o delta. Então, delta é utilizado em PCV. PCV, a gente dá um delta de pressão. Ah, se eu boto uma pressão de pico em 25 e uma PIP em 10, qual é o delta de pressão? 15. Se eu quero gerar mais volume, eu tenho que dar maior delta. Eu aumento o delta de pressão. Ficou claro? Isso é um conhecimento de nomenclatura, para entender, para interpretar os estudos. E veja que eu, para explicar, tive que pegar lá a fisiologia, a diferença de pressão para você entender. Então, quando você ventila um paciente com Covid, que você tem que identificar que não é sinônimo da síndrome de desconforto respiratório agudo, não é sinônimo, então você tem que identificar todos os dados para identificar qual é a mecânica do paciente, o que é que o paciente está apresentando, e aí você consegue definir uma intervenção segura.